Olá, aluno! Eu sou o professor Marcel Chauhen. Nesta unidade 1, referente à disciplina de metodologia do treinamento físico, eu irei abordar os seguintes blocos. No bloco 1, eu irei falar sobre as definições e conceitos. No bloco 2, sobre os componentes do treinamento físico, no caso físico, técnico, tático, psicológico e intelectual. No bloco 3, sobre as teorias gerais do processo de adaptação. E no bloco 4, os princípios biológicos que regem o treinamento físico. Iniciando então o bloco 1. Inicialmente, vamos entender alguns conceitos que muitas vezes ficam difíceis de interpretar, que muitas vezes as pessoas confundem. O que seria atividade física, o que seria exercício físico, o que seria esporte. Atividade física é toda atividade que gera aumento do gasto calórico em relação ao estado de repouso. Ou seja, se eu estou caminhando em direção ao trabalho, se eu estou fazendo alguma atividade doméstica, ou se eu estou fazendo alguma atividade de lazer, isso engloba uma atividade física. Além disso, em relação ao exercício físico, eu posso dizer que uma atividade física de lazer corresponde a um exercício físico. Por quê? São justamente movimentos realizados de maneira sistemática com o objetivo de melhorar o desempenho. Por exemplo, a força, a velocidade, a resistência aeróbia, melhorar a saúde. Já o conceito de esporte não deixa de ser um exercício e também não deixa de ser uma atividade física de maneira competitiva. Mas dentro desse contexto de esporte, ela tem como característica um esforço físico, como atividade física e exercício físico, mas tem o quê? Regras, competição envolvida dentro dessa característica. Um outro conceito também que a gente precisa entender, que aí vem em relação aos efeitos. Um primeiro conceito é sobre o efeito agudo. O que é algo agudo? É justamente o que acontece durante uma sessão de exercício físico. Esta sessão de exercício físico, nós temos que pensar nela. O que acontece durante, imagina só, eu estou fazendo uma caminhada numa esteira. O que acontece, por exemplo, com a resposta de uma variável cardiovascular, por exemplo, a frequência cardíaca. A frequência cardíaca em repouso tem um determinado valor numa pessoa saudável, que é em torno de 60 a 80%. 60 a 80 batimentos. À medida que eu começo a fazer a minha caminhada, justamente essa frequência cardíaca vai aumentar. Ou seja, eu tenho uma resposta de aumento da frequência durante o meu exercício físico. Se eu permaneço nessa intensidade de exercício e vou aumentando o meu tempo, o meu volume, a tendência é que essa frequência cardíaca se mantenha. Após esse período de exercício, o que acontece pós-exercício? E isso também é um efeito agudo, só que conhecido como após uma sessão de exercício. Essa frequência cardíaca tem um efeito imediato, ou seja, essa frequência ainda fica um pouquinho aumentada em relação à frequência de repouso, e à medida que vai passando esse tempo, 1, 2, 3, 4 horas, essa frequência vai reduzindo e ficando o mais próximo possível da frequência de repouso. Já o efeito agudo pós-exercício, conhecido como tardio, justamente leva em consideração um período muito longo. Por exemplo, o que acontece com essa frequência cardíaca durante 24 horas. Da mesma maneira, se a gente pensar na parte do metabolismo, se a gente pensar na parte de oxidação de carboidratos e de gorduras, justamente dependendo da intensidade e duração do meu exercício, o metabolismo ainda continua trabalhando para repor os nossos estoques, por exemplo, de glicogênio que foi usado durante a atividade física. Um outro conceito que a gente tem que pensar é o efeito acumulativo. Esse efeito acumulativo justamente leva em consideração a realização de várias sessões de exercício físico, ou seja, seria mais um efeito das sessões individuais, por exemplo, na segunda, mais a sessão da quarta, mais a sessão da sexta, mais a sessão da outra segunda e por aí vai, acontece um somatório e, consequentemente, acontece um aumento, uma melhora do desempenho.
como a gente pode observar, essa linha tracejada azul justamente é o nível inicial de treinamento dessa pessoa. À medida que ela vai fazendo essas sessões, justamente, o que vai acontecendo com o desempenho? Podemos observar que o desempenho vai aumentando justamente de acordo com essa setinha vermelha observada na figura. Então, esse é o efeito acumulativo. Esse efeito acumulativo do exercício justamente vai favorecer uma adaptação. Quando a gente pensar em adaptação, a gente está falando de efeito crônico do exercício. Essa adaptação vai gerar mudanças estruturais e mudanças funcionais depois de um determinado período de treinamento físico. Por exemplo, após eu faço uma avaliação antes e depois de 8 semanas, 10 semanas ou 12 semanas, acontece uma mudança, por exemplo, da minha frequência cardíaca, igual eu comentei. É esperado que isso aconteça, que justamente eu tenho mudanças funcionais e mudanças estruturais no coração, por exemplo, que é justamente o responsável parcialmente por controlar o batimento cardíaco. Então, lembre-se, tem efeito agudo, resposta a uma sessão de exercício. Com essas sessões sucessivas, eu tenho um efeito acumulativo, justamente vai gerar adaptações. Essas adaptações têm um efeito crônico, que justamente muda a estrutura e a função de determinado órgão ou de determinada variável, por exemplo, a frequência cardíaca, como comentada. Temos que pensar também que se eu faço o exercício, se eu mantenho essa continuidade, eu tenho uma melhora. Caso eu interrompa esse exercício, consequentemente, eu vou ter uma piora. Isso é o efeito do treino e destreino. Então, por exemplo, nesse período 1, nesse número 1, justamente eu tenho esse efeito crônico. Esse aluno treinou durante 12 semanas, houve uma melhora da linha tracejada azul para a linha tracejada, no caso, vermelha. A partir do momento que houve uma interrupção, aí eu já começo a ter justamente Primeiro, eu mantenho nas primeiras semanas ainda uma manutenção dos ganhos obtidos dentro desse período de treinamento e após, justamente, terceira, quarta, quinta semana, o que vai acontecendo? Que é justamente o número 3. Vai acontecendo uma queda desses ganhos obtidos justamente nesse número 1. Essa queda, basicamente, acontece porque eu não estou treinando. Então, se eu não estou treinando, acontece justamente esse efeito, vamos dizer assim, de redução. Tá? Um outro conceito que a gente também precisa estar atento é justamente a manipulação das cargas de treinamento. Quando a gente pensa em carga, existem duas classificações. A carga interna, que é justamente todo o estresse que é gerado no nosso corpo. Essa carga também é conhecida como carga fisiológica ou carga de treinamento. Então, é tudo o que o meu corpo responde a um determinado estímulo. Já as cargas externas podem ser divididos em duas classificações, ou em dois componentes. No caso, o componente volume e o componente intensidade. Esses dois componentes, volume e intensidade, vão justamente influenciar a minha carga interna. Isto tem uma importância muito grande, porque justamente a manipulação tanto do volume quanto da intensidade vai tentar impedir com que aconteça uma manutenção, no caso, do meu desempenho. Então, em determinado momento, eu vou ter um volume maior, vou ter uma intensidade menor, ou eu vou aumentando meu volume, ou eu vou aumentando a minha intensidade, ou reduzindo um e outro, para justamente não deixar que o corpo fique estável. Porque justamente pensando no atleta, eu tenho que buscar sempre o quê? Aumentar o seu desempenho ao longo das semanas. Então, em relação ao volume, o que é o volume de treinamento? Ele é expresso pela quantidade total de treino. Por exemplo, número de repetições. Então, vamos pensar o seguinte, o seu aluno está lá numa academia e ele tem que fazer 10 repetições.
como que eu faço para aumentar o meu volume? Eu posso passar para 12 repetições, ou eu posso passar para 15 repetições, numa mesma série. Da mesma maneira, eu posso aumentar o número de séries que são realizados dentro dessa sessão de treinamento. O aluno fazia o quê? Uma série, ele pode passar para 2, pode passar para 3 e por aí vai. Da mesma maneira, número de sessões de treino, que justamente seria a frequência semanal. Então, o meu aluno fazia 2 vezes por semana. Ele quer melhorar justamente o desempenho dele, ou ele quer emagrecer, ou ele quer aumentar a massa muscular dele. Ele pode aumentar para 3 vezes, ou ele pode aumentar para 4 vezes por semana. Da mesma maneira, eu posso trabalhar também em relação ao tempo. Imagina só, que naquela sessão de treinamento, aquele aluno não conseguia, por algum problema de saúde, não conseguia fazer 30 minutos de exercício físico, que seria o nosso objetivo. Nas primeiras semanas, ele fez 20 minutos. Na segunda semana, por exemplo, ele fez 25. Na terceira semana, ele fez 30 minutos. Ou seja, eu posso aumentar o meu volume de treinamento ao longo das semanas. Então, não é obrigatoriamente começar com o volume que eu quero. Por exemplo, 30 minutos que seria o meu objetivo. Dependendo da situação, eu posso justamente incrementá-lo de acordo com a característica do meu aluno. E da mesma maneira, atletas, por exemplo, de maratona, de corrida, de rua, eles fazem justamente qual o somatório semanal de quilômetros rodados na semana. 30 quilômetros, 35 quilômetros, 40 quilômetros. Então, eles conseguem ajustar o volume de acordo com esse somatório que pode ser realizado. Uma outra característica é em relação à intensidade. A intensidade é a qualidade total do treinamento. Eu posso justamente controlar essa intensidade pela velocidade, ou seja, eu estou trabalhando com 5 km por hora. Aí eu vou aumentar a intensidade como? Trabalhando a 8 km por hora. Da mesma maneira, isso está relacionado ao ritmo. Por exemplo, o ritmo de chute que o atleta tem que dar, o ritmo de soco que o atleta tem que dar. Da mesma maneira, eu posso trabalhar aumentando a minha altura que ele vai saltar, ou a distância que ele tem que saltar, frequência de movimentos, número de chutes dentro de 1 minuto. O atleta dava, por exemplo, 60 chutes por minuto, ou seja, 1 por segundo. Agora ele vai ter que dar 90 chutes por minuto, ou seja, a cada 1 segundo, 1 chute e meio. Então eu aumento a intensidade. Da mesma maneira, eu posso trabalhar com intervalos, com pausas. Quanto menor a pausa, justamente eu aumento a minha intensidade do meu treinamento. Então isso são justamente variáveis que podem ser trabalhadas. Da mesma maneira, amplitude. Quanto maior a amplitude dentro de um movimento, maior a intensidade que eu realizo. Já um outro conceito que a gente precisa entender é justamente o que são exercícios gerais, exercícios específicos ou exercícios de jogo ou competição. Os exercícios gerais, justamente o nome já nos dá uma grande informação, que justamente tem uma semelhança muito pequena ou nenhuma com os gestos de uma modalidade. Já os exercícios específicos têm um grau muito elevado de semelhança com os gestos da modalidade que o atleta pratica. E já os exercícios de jogo ou de competição são exercícios, aí sim, mais específicos possíveis, que justamente simulam integralmente as tarefas de determinada modalidade. Para finalizar esse bloco, vamos então à interatividade. Em relação aos componentes de carga, em que se pode aumentar tanto o volume quanto a intensidade em uma determinada modalidade esportiva, é correto afirmar que 1. A carga interna é todo o estresse ao qual o corpo é submetido, o indivíduo. 2. A intensidade expressa a quantidade total do treino. 3. O volume expressa a qualidade total do treino. E 4. A carga externa deve alternar-se periodicamente, uma vez que o indivíduo não pode permanecer no auge da forma por todo o tempo.
Assinale a alternativa correta. Letra A, somente a afirmação 1, 2 e 3 são corretas. B, somente as afirmações 2, 3 e 4 são corretas. Letra C, somente as afirmações 1 e 4 são corretas. Letra D, somente as afirmações 1, 2 e 4 são corretas. E letra E, somente as afirmações 1, 2, 3 e 4 são corretas. A seguir, voltarei com a resposta desta interatividade.